Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui a mais uma explicação, correção de uma atividade de educação física com o professor Luigi. Hoje nós estamos falando sobre o aparelho locomotor e, no caso aqui, a nossa primeira aula sobre o aparelho locomotor. Para essa atividade, vocês, por favor, não esqueçam de colocar o seu nome completo aqui nesse espaço, tá? É até uma questão obrigatória para poder enviar. E aí você me envia para a gente saber quem fez e completou a atividade e me enviou, tá bom? Bom, o que é o aparelho locomotor humano? O aparelho locomotor humano é o aparelho responsável por produzir movimentos como andar, correr, pular, mexer os braços. Portanto, é responsável pela locomoção, pelos movimentos e deslocamentos dos seres vivos. É formado pelos músculos, ossos e articulação, ou seja, é um aparelho formado pelo sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular, que aliás nós vamos estar estudando os três separadamente, de maneira que a gente venha a trazer para a nossa área, que é a educação física, o, a relação com o conhecimento sobre o corpo. Conhecer e saber como é que o seu corpo, como é que o meu corpo funciona, tá? A prática de esportes como o futebol exige concentração, força, domínio dos movimentos, flexibilidade, equilíbrio e agilidade. Muitas outras atividades da vida diária também exigem grande controle de coordenação e precisão dos movimentos. E aí, o aparelho locomotor entra em ação, para que a gente consiga de fato exercitar, realizar todas essas atividades. Você consegue avaliar a delicadeza necessária para exercer atividades como escrever ou tocar piano? Você sabe que os sistemas do corpo humano permitem a realização de atividades tão diferentes? Então, claro que nós vamos focar aqui no aparelho locomotor, o que está relacionado aos movimentos, tá bom? Iniciando então falando desse aparelho, nós vamos começar pelo sistema esquelético. O sistema esquelético é a parte passiva. Teoricamente, vamos dizer que é aquela parte que não se movimenta. Porém, o sistema locomotor, a gente vai ver nas funções do sistema esquelético, precisa do esqueleto. Os ossos receberão a ação dos músculos e, junto com as articulações, vão então realizar os movimentos. Os seres humanos têm uma estrutura de sustentação interna, ou seja, um endoesqueleto que compõe o sistema esquelético, uma combinação de cartilagens e de ossos. E aí vamos às principais funções desse sistema de cartilagens e ossos: sustentação do corpo, dá a forma do corpo, protege os órgãos vitais como os pulmões, coração e órgãos do sistema nervoso central, permite o deslocamento do corpo, né, claro, com a participação dos outros sistemas, inclusive articular e muscular, mas claro que a gente vai ter o cardiovascular funcionando, o digestivo, o nervoso, enfim, claro que a gente precisa dos outros. Porém, como eu disse, fechando aqui, deixando mais específico, nós estamos falando do sistema esquelético. Armazenar cálcio e fósforo, como também produzir as células sanguíneas. Aí está as funções do sistema esquelético, especificamente aí do osso. Dois conceitos muito importantes para a gente falar sobre o sistema esquelético. O que é o esqueleto? Conjunto de ossos e cartilagens que se interligam para formar o arcabouço do animal e desempenhar várias funções. E o osso? São peças rígidas de número, coloração e formas variáveis, órgãos esbranquiçados muito duros que, unindo-se uns aos outros, por intermédio das junturas ou articulações, vão formar o esqueleto. Então, o osso é um tecido vivo, é um tecido complexo, é um tecido dinâmico. Você vai ver aqui no vídeo da explicação do sistema esquelético logo mais que falando da formação das células, falando da medula óssea, que tem a função de produzir as células sanguíneas. Então, é um tecido vivo, é tão importante como a sua carne, o seu coração faz parte do nosso corpo aí, que Papai do Céu fez pra gente. Então, juntando esses ossos, nós vamos ter o esqueleto, tá? A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo maleável que forma todo o esqueleto humano.
até a 12ª semana de gestação, quando começa então a ser substituída pelos ossos. Então ela vai ficando enrijecida e 99% do corpo vai ficar em osso, essa parte de cartilagem se transforma em osso, e pelo menos aí 1% a 2% vai ter de cartilagem. Nós vamos ver depois, entre as vértebras nós temos cartilagem na sínfise púbica, na região do crânio nós temos também uma articulação, aqui é da mandíbula, que tem uma estrutura com alguma cartilagem, tá bom? Enfim, alguns pontos aí no nosso corpo, nariz e orelhas também são estruturas cartilaginosas, tá bom? Bom, aqui o vídeo que eu falei para vocês, bem explicativo, bem didático, com imagens, excelente. Coloquei aqui, nós colocamos inclusive para vocês assistirem durante a aula, e aqui também vocês podem clicar aqui no vídeo e assistir uma explicação aí bem detalhada, bem didática, com imagens sobre o sistema esquelético. E vamos às questões? Primeira questão: quais os sistemas que formam o aparelho locomotor? Sistema esquelético, articular e muscular. E aqui na letra A você já conseguia receber a resposta, né? Articular e cardiovascular esquelético? Não. Muscular, articular e cardiorrespiratório? Não. Nós estamos falando do aparelho locomotor, aqui se move. Então, nós falamos ali no texto. É o esqueleto, são as articulações e os músculos. Segunda questão, são funções do aparelho locomotor. Essa é uma parte muito importante para a gente conhecer o sistema esquelético. Então, funções aqui do aparelho locomotor, a princípio: locomoção, movimento, deslocamento do ser vivo. O nome locomotor já está dizendo locomover. Então, aí estão as funções básicas, primordiais, essenciais do aparelho locomotor: locomoção, movimento e deslocamento dos seres vivos. Aqui vem uma questão subjetiva, você vai digitar aqui nesse pontinho: descreva o conceito de esqueleto. Nós acabamos de estudar ali no texto: conjunto de ossos e cartilagens que se interligam para formar o arcabouço do animal, o corpo do animal todo, e desempenhar então várias funções. Descreva o conceito de ossos. O que são ossos? São peças rígidas, de número, coloração e formas variáveis, órgãos esbranquiçados e muito duros. Então, até aqui você explicou, conceituou, deixou muito bem claro o que são os ossos, e aí vai dizendo que eles são peças rígidas, que são esbranquiçados, já vão dando aí características, são bem duros, não é uma forma só, existe várias formas: chato, longo, alongado, curto, e enfim, existe uma classificação também que tem a ver com a forma de cada um. Então, formas variáveis nós vamos ter de ossos no nosso corpo. E aqui as funções do sistema esquelético: sustentação, tá? Então todo o nosso corpo está sustentado no esqueleto, tá bom? Os músculos estão presos ao esqueleto, o coração, o cérebro está ali dentro do esqueleto. Então ele tem uma dessas funções muito importantes, que é de sustentação do corpo. É o local de armazenamento de cálcio e fósforo. Então, a maior parte de cálcio do nosso corpo está nos ossos, tá certo? E é eles que vão dar essa característica de dureza, inclusive, no osso. Proteção. O crânio protege o cérebro. Exemplo, tá bom? As costelas vão proteger aqui os pulmões e o coração. E assim, pancadas, quedas, o osso está ali, a princípio, para dar aquela sustentação. E aí, claro, se for uma pancada muito forte, ele pode vir a fraturar. Mas ele tem essa função de proteção aí muito importante no nosso corpo. Conformação do corpo: então a forma do nosso corpo é dada pelo esqueleto: alto, baixo, tá? Masculino, feminino. Se é encontrado uma ossada, e aí é muito fácil identificar se é de homem, se é de mulher. Então, conformação do corpo: o esqueleto dá forma, identifica o seu corpo de uma maneira básica. E local de produção de células sanguíneas: dentro dos ossos longos nós vamos ter a medula óssea,
que é responsável pela produção das plaquetas, dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Muito importante na sobrevivência, de uma maneira geral, do nosso corpo, tá? E isso relacionado, então, ao sangue ou ao sistema hematopoético, que é tema de outra aula. Gente, terminamos aqui a nossa atividade. Concluiu aqui, clique aqui nesse botãozinho enviar e eu vou estar recebendo as suas respostas, o seu nome e a sua atividade vai estar completa de hoje, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Dê o likezinho aí no canal para os colegas acompanharem e se inscreva aí também para a gente continuar formalizando esse trabalho aqui e divulgando para outras pessoas. Boa atividade para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!